Oi, crianças amadas. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, quarta-feira, 14 de outubro de 2020. Agora é a nossa aula de ensino religioso. Na nossa aula de ensino religioso, nós vamos falar hoje um pouco mais sobre a Bíblia, né? Sobre esse livro sagrado. Nós vamos falar sobre a Bíblia, as histórias bíblicas. E como nós estamos na Semana da Criança, né? Hoje nós vamos falar sobre o quê? Que Deus, Ele ama as crianças. O Dia das Crianças é um dia para celebrar e agradecer a Deus pela bênção que as crianças são, né, meus amores? Agradecer a Deus pela bênção que as crianças são, né? Cada criança é especial para Deus. Então, vocês são especiais para Deus. A nossa leitura bíblica hoje é em Mateus, capítulo 19 e versículo 14. Então disse Jesus: Deixe vir a mim as crianças e não a impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas, às que são semelhantes às crianças, né? O reino do céu são semelhantes ao que? Pertencem a todas as crianças. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-se no meio deles e disse: Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior reino dos céus. Tá vendo, meus amores, como vocês são especiais, né? Vocês são as joias preciosas, né? Nas mãos do Senhor. A palavra de Deus e as crianças. Nós vamos ver um vídeo onde fala a palavra de Deus e as crianças. Assistam com muita atenção, tá certo? Para na hora da atividade vocês não estarem com dificuldade. Jesus disse: Deixe vir a mim as crianças. A história de hoje se chama Deixem vir a mim as crianças. O verso para decorar está no livro de Lucas, capítulo 18, verso 16, e diz: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. A mensagem é: pessoas como eu são bem-vindas na família de Deus. Você se lembra de alguma ocasião em que um visitante importante veio à sua cidade? As pessoas fizeram o quê? Saíram fotografias no jornal? Você acenou para ele? Em nossa história de hoje, alguém muito importante acabou de chegar na cidade. Deve ter acontecido mais ou menos assim. Você já ouviu a notícia? Jesus está na cidade! Repetidas vezes, as pessoas da cidade davam notícias umas às outras. Jesus está aqui! Todas as pessoas queriam ver Jesus. Homens deixavam seu trabalho e se apressavam para ouvi-lo falar. Amigos e familiares ajudavam as pessoas doentes a chegarem perto dele. Elas haviam ouvido como ele curava outras pessoas. Talvez ele pudesse curá-las também. Todos ficavam admirados ao ver Jesus entre as pessoas. Viam quando os cegos voltavam a ver, riam com os paralíticos que podiam saltar e correr outra vez. Viam pais, mães e crianças sadias novamente. Todos eram ajudados e ninguém era despedido sem atenção. Quando as mães ouviram falar de Jesus, elas também quiseram vê-lo e queriam que ele abençoasse as suas crianças. As crianças ficaram entusiasmadas, elas iriam ver Jesus. Crianças de todos os lugares amavam a Jesus. Ele sorria para elas, falava para elas bondosamente e contava histórias muito maravilhosas. Ele gostava das flores e de outros objetos que as crianças davam para ele. Dentro de pouco tempo, várias mães se apressavam pelas ruas da cidade. Algumas chamavam suas amigas. Venham conosco, vamos ver Jesus! As crianças convidaram seus amiguinhos e assim muitos se apressavam para ver Jesus.
Mas as mães com crianças pequeninas não podiam andar muito depressa. As crianças andavam mais devagar. Finalmente, todas as mães e crianças se juntaram à multidão em volta de Jesus. Elas estavam atrás, procurando olhar por cima do ombro das outras pessoas que estavam ali. Imagino que algumas das crianças tenham procurado passar por entre as pessoas para se aproximarem de Jesus. Mas elas não conseguiam chegar perto dele. Todos queriam vê-lo e parecia que todos se empurravam tentando chegar mais perto de Jesus. As mães já estavam quase sem esperança. Será que alguém podia ajudá-las a ver Jesus? Talvez os discípulos pudessem ajudá-las. As mães, com seus filhinhos, se dirigiam até os discípulos. Mas eles franziam a testa quando as viram se aproximar e balançaram a cabeça em sinal de desaprovação. Vão embora! Vocês não percebem que Jesus está muito ocupado? Não percebem que ele já está muito cansado? Jesus percebeu o que estava acontecendo. Esperem aí. Deixem vir a minhas crianças. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Os discípulos e a multidão ficaram surpresos. Eles abriram caminho para que as mães com crianças passassem e chegassem perto de Jesus. Ele tomou bastante tempo com elas, pegou as crianças no colo e as abençoou. Imagino que ele deve ter dito às mães como amava aquelas crianças. Talvez tivesse falado às mães sobre como educar os seus filhos para amarem a Deus. Não sabemos exatamente o que Jesus disse às mães e às crianças naquele dia, mas temos certeza de que ele não ficou zangado com elas por quererem vê-lo. Ele ficou feliz, ficou alegre por poder falar com elas. Jesus continua amando as crianças e as suas mães. Ele deseja que você vá a ele hoje e também quer que você faça parte da família dele. Muito bem, né, meus amores? Nós podemos perceber nessa história, né, do cuidado que Jesus tem com vocês, com os pequenininhos, com os nossos pequenininhos, né, com as crianças. Ele gosta de ouvir nossas histórias, né? Ele gosta de ser o nosso amigo. Ele é o nosso melhor amigo. E você, tem algo para contar para Jesus? Você compartilha com Jesus as suas alegrias? Né? Você tem que compartilhar com Jesus as suas alegrias, pedir a Deus, né, nos momentos difíceis. Né? Fim da nossa aula e até a próxima.